Bom dia, meu povo, bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Uma excelente semana a todos. Uma grande segunda-feira, manhã de segunda-feira aqui nebulosa em São Paulo, mas nós estamos tocando, né? E buscando sempre dar uma mãozinha, uma pequena mãozinha, certo? Essa mão que nos auxilia o tempo todo, certo? Então, a nossa ideia hoje, né, diante desse espírito de querer dar uma mão, né, é opinar e falar um pouco sobre esse pronunciamento, esse segundo pronunciamento do nosso presidente, que lá está, que não tem noção do cargo que ocupa, né? Ele não sabe, não caiu a ficha dele, apesar de ser um sujeito experiente, amadurecido, muitos anos no meio político, conhecedor, expert em ciências jurídicas, tanto que ele está tão inseguro que ele mesmo quis fazer a sua própria defesa, tirando esse mérito, ou tirando essa oportunidade da sua assistência jurídica, dos advogados que estão atuando no processo em favor dele, na defesa, né? Então eu gostaria de falar, por exemplo, quando eu disse ontem na postagem que fica mais caro o molho do que o peixe. Por quê? Com uma experiência de 30 anos no âmbito policial, dá para perceber o quadro. O quadro, para mim, por exemplo, que sou um sujeito limitado, um cidadão humilde, pagador de seus impostos ilimitado, mais 30 anos de polícia, o quadro fica muito claro, evidente. Não tenho dúvidas, né? Eu enfrentei situações gravíssimas em que eu tive que chegar no local, olhar, avaliar, tomar providências, né? E no nosso íntimo a gente sabe quem errou, quem acertou, né? Quem tem que ser tratado com mais rigor, não fora da lei, dentro da lei, mas com mais rigor, quem tem que ser tratado com mais calma, né? Então, como agente da autoridade, eu tinha que chegar no local, agir com profissionalismo, mas saber ter o discernimento de saber como atuar e interagir com as pessoas envolvidas, né? Então vejam a visão que eu tenho. O cidadão está inseguro, está no desespero, e ele mesmo chama para si a responsabilidade de querer se defender. Então ele pega uma matéria, veja bem, tudo atrapalhado. Ele é o presidente da República do Brasil. Aí ele pega uma matéria, e nessa matéria alguém liga para ele: olha, a Folha de São Paulo está dizendo que ocorreram edições nas gravações dos áudios. Ele pega a matéria, como ele interagiu no passado, conversando com o falastrão, que ele diz que é falastrão, afirma que é falastrão. Ele pega a matéria e tira as suas próprias conclusões, sem mandar averiguar, sem mandar apurar. Ele é o presidente da República do Brasil. Se eu estou o presidente da República do Brasil e eu vejo uma matéria no jornal Folha de São Paulo, eu chamo meus assessores e imediatamente eu determino que pessoas de minha confiança, que tenham competência e capacidade para interagir na área, vão a campo e façam um levantamento profundo sobre essa perícia, suposta perícia que o jornal Folha de São Paulo teria feito através de um perito contratado. Para depois, se for o caso, eu me manifestar. No caso, eu acho que quem tinha que se manifestar seria a sua defesa. Mas a insegurança é muito grande. E quando a pessoa se sente insegura, gente, é natural do ser humano. Ele não deixa para os outros, ele quer fazer. Porque ele acha que os outros
não terão a mesma competência que ele. Principalmente se tratando de Michel Temer, expert em ciência jurídica. Eu conheço bem nessa área. Como disse. Tive contato, eu sei como é que é lá na entidade onde eu atuei. Então veja bem, aí ele acaba se apegando em tudo que aparece, sem ao menos verificar a veracidade desses fatos, dessas situações, como foi o caso da matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Então veja, atitudes de desespero, e que partem de quem? De um homem que hoje está presidente da República do Brasil. Então, eu quero me ater mais a essa questão, mais a esse mérito. Agora, vem o desmentido do jornal O Globo, que mostra que o cidadão não é habilitado para tal. Ele não tem competência, a capacidade, o equipamento necessário para desenvolver o trabalho que ele se dizia ter desenvolvido para a Folha de São Paulo. Ele enganou a Folha de São Paulo. Ele enrolou a Folha de São Paulo. Porque agora a própria Folha de São Paulo vai voltar até ele para buscar informações e que ele se explique nessa questão. Então vejam como as coisas são muito obscuras. Então agora o cidadão que botou em xeque, junto com o jornal Folha de São Paulo, alimentando a insegurança, dando um pouquinho de segurança, alimentando a insegurança, dando um pouquinho de segurança ao senhor Michel Temer. O cidadão, a perícia, ela não condiz com a realidade. Ela foi desmentida pelo jornal O Globo, que aí sim mostra todo o antecedente do cidadão ora envolvido, que apenas botou em xeque o trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, botou em xeque o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Fachin, do senhor ministro Fachin, e dos próprios peritos oficiais que atuaram na área, além de contradizer autoridades competentíssimas na área, competentes, conhecedoras, com anos de experiência na área. Contradizer esses experts no âmbito de perícia. Então vejam, é brincadeira, gente. O que esses caras estão pensando? A cada dia eles acabam no desespero dando um tiro na água. A cada dia eles conseguem engrossar o mal feito, o conluio, a ladroagem. Então, a gravação não contém nenhuma irregularidade. Para mim, não em momento algum descaracteriza a atitude, o que o cara falou, mesmo que houvesse uma edição. Para mim, não descaracterizam os crimes praticados. Não descaracterizam. Não. Obstrução de justiça, formação de quadrilha, favorecimento ilegal no uso do cargo, porque como presidente da República, ele praticou corrupção passiva também, ele pode ser, inclusive, ele é funcionário público. Existe o artigo 312. No artigo 312, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel ou imóvel para proveito próprio ou alheio.
né? Até porque ele passou até a questão da taxa Selic para ele. A questão dos juros, do 1%. Isso é segredo de Estado. O presidente sabe porque tem que saber, mas é segredo de Estado. Então, para mim, não descaracteriza o crime. Então, para mim, os áudios, essa é a minha opinião hoje, os áudios, eu faço a pergunta aqui. Se ele provar para mim que não é, eu peço desculpas publicamente, como cidadão brasileiro, e não falo mais a respeito. Pergunta, senhor presidente da República do Brasil, senhor doutor Michel Temer, sujeito maduro, experiente, tem competência na área de ciência jurídica. Pergunto a vossa senhoria, senhor presidente, com todo o respeito que eu lhe devo, né? Apesar da credibilidade estar caindo, é a voz do senhor ou não é? Eu sei que é, mas eu gostaria de ouvir do senhor. A voz que aparece naquele áudio, em que o senhor mantém um diálogo com um suposto falastrão, de uma forma íntima, em horário impróprio, em casa oficial do presidente, Palácio do Jaburu, em que o senhor fala da taxa Selic, né? Em que o senhor admite e pede para continuar um ato ilícito que estava sendo praticado na questão de manter o mensalinho ao deputado Eduardo Cunha, do PMDB, o partido do senhor, que o senhor lidera e comanda, até esses dias, presidente da Câmara Federal, que debochava e ria nas suas entrevistas com a cara do povo. O senhor manda que continue assim, viu? Além do que, senhor presidente, a voz que aparece lá, que eu tenho convicção, eu não sou perito, mas eu tenho convicção que é a sua, como a voz que está aqui agora é a minha, né? Naquela voz, o senhor ouve do suposto falastrão, que é íntimo do senhor, íntimo, dá para se perceber na conversação, no diálogo. O senhor ouve dele que juízes e procuradores estão envolvidos no intuito de barrar situações, obstruir a justiça, no intuito de segurar as ações legais que estão sendo feitas em favor do povo brasileiro, em favor do Brasil. E o senhor, como presidente da República do Brasil, o senhor diz o seguinte, o senhor apoia. Ah, estão segurando tudo, é? Ah, estão segurando. O senhor apoia. E aí, aonde está o detalhe fundamental que sacramenta a minha opinião? O senhor, como presidente da República do Brasil, funcionário público, conhecedor de ciência jurídica, o senhor não pode alegar ignorância. Esse que é o detalhe. O senhor não pode alegar ignorância. O senhor tem formação sólida nessa área. Tanto que na insegurança o senhor vai tentar fazer a sua própria defesa, se utilizando da condição de presidente da República. Inclusive com o nosso brasão ao seu lado, né? E atrás escrito Brasil. E essa cena vai para o mundo inteiro, com o brasão do público que o senhor utilizou ali. E o senhor não leva ao conhecimento das autoridades competentes para uma suposta investigação desta afirmação do suposto falastrão que é íntimo do senhor.
O que me leva a pensar que é um rol de falastrão, há um rol de falastrão, e que nesses diálogos mostram claramente quem são, a personalidade de cada um. Nos seus diálogos, como neste, mostraram o caráter que tem, a ética que tem, a clareza que tem. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o senhor sabe o que fez. Porque eu, quando faço ou fiz, eu sabia o que estava fazendo, quando cometi erros, mesmo contra a minha vontade. A gente sabe o que fez. A minha consciência pesa, e a do senhor? Tantos anos aí, vendo tudo, sabendo de tudo, ouvindo tudo, e nada. Só trabalhando conforme os interesses do seu partido, do seu grupo, do seu segmento. E dos aliados, né? E dos aliados, óbvio. Né? Então, nessa questão, quero deixar bem claro aqui. O povo não pode se deixar levar por conversas que tentam ludibriar a nossa visão, a nossa audição. Tudo que estamos vendo e ouvindo é a realidade. São autoridades que estão apurando. Tanto que agora vão ser feitas lá as perícias, etc e tal, mas e daí? Se a voz que está ali é do presidente da República do Brasil, se a voz que está ali é daquele que ele chama de falastrão e trata com intimidade e passa informações de segredo de Estado e apoia os atos ilícitos que ele está praticando e deixa de levar para o conhecimento das autoridades aquilo tudo. Então, gente, não se deixe levar por conversações furadas. Parabéns pro Panelaço. O pessoal do Panelaço está de parabéns. Porque se aparecer mais pronunciamentos, serão mais palavras jogadas ao vento. Eu costumo dizer, e ele sabe bem o que eu estou falando, se ele ouvir o que eu estou dizendo. São pérolas jogadas aos porcos. Pérolas jogadas aos porcos. Por quê? O sujeito é expert, sabe muito, sabe colocar, sabe conduzir, tem experiência, é maduro, tem experiência no mundo político, só que sem chance para ele. Que sejam tomadas as providências e, pelo amor de Deus, Rodrigo Maia não. Rodrigo Maia não. Basta pesquisar a respeito. Então, se tiver que ocorrer as diretas já, que sejam feitas as diretas já. Mas, tomara, peço a Deus, né? Peço a Deus, que aliás foi retirado dos gabinetes, porque era imoral para Deus estar ali vendo tudo aquilo. Ele está vendo, mas estar ali, a figura dele assim, ó, né? Na parede, e eles fiando dinheiro na cueca. Então, foi um favor que nos fizeram, que beneficiou muito a Deus, Nosso Senhor, que não merece
ver tudo isso que está vendo, né? E nós, povo, sofrendo e pagando a conta. Então, fica aqui a nossa opinião, né, e o nosso pesar de atitudes esdrúxulas, impensadas, advindas de uma pessoa culta, inteligente, madura, experiente politicamente, expert em ciência jurídica, mas que está totalmente inseguro, desesperado, porque sabe que errou, porque sabe que não entendeu o cargo que estava ocupando e porque sabe que prejudicou o país e muito. Porque acabou propiciando, inclusive, para que esses grupos empresariais levassem vantagens absurdas e causassem prejuízos violentos a muita gente, principalmente ao povo brasileiro. Encerro essa postagem por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares, e parto para uma nova postagem sobre um outro assunto que eu quero fazer questão de discorrer aqui hoje. Beijo no coração de vocês.